E se eu dissesse que o lubrificante que salvou minha vida não era para máquinas, mas para quebrar as correntes invisíveis que me prendiam há décadas? Enquanto eu chorava no chão frio daquela cozinha, ouvindo as gargalhadas cruéis da pessoa que deveria me proteger, uma frase da minha avó ecoava na minha mente. Uma mãe deve defender seus filhos. Levei 65 anos para entender que a proteção às vezes tem que nascer das nossas próprias mãos, mesmo quando tremem de medo. E o que fiz naquela madrugada de setembro, com um tubo de cola transparente, mudou não apenas minha vida, mas o destino de 3 gerações de mulheres. Boa tarde, queridos. Sou Maria das Dores Santos. Tenho 83 anos bem vividos e hoje falo para vocês diretamente da minha casinha em Juazeiro do Norte, Ceará. Nasci em Fortaleza no ano de 1941, quando o mundo estava em guerra, e as mulheres como eu aprendíamos desde cedo que o silêncio era a nossa única armadura. Mas descobri tarde demais, talvez, que o silêncio também pode ser nossa prisão. Minha vida foi como um desenho feito com giz molhado. Por anos as cores escorreram, se misturaram, criaram manchas escuras que eu pensava que nunca mais sairiam. Hoje, aos 83 anos, com as mãos calejadas pelo tempo e o coração cicatrizado pela experiência, posso dizer que aprendi a desenhar novamente, mas desta vez com cores brilhantes, com traços firmes, com a certeza de quem finalmente encontrou sua voz. Cresci numa casinha de taipa no bairro Aldeota, onde o cheiro de tapioca recém-feita se misturava com o aroma do café torrado, que minha mãe, Conceição Morales, preparava cada manhã antes do amanhecer. Meu pai, Antônio Santos, trabalhava como funcionário na estação ferroviária central, carregando malas e bagagens de viajantes que chegavam do interior com histórias que eu só podia imaginar. Éramos uma família simples, mas nunca nos faltou o essencial. Nossa casa tinha 2 quartos pequenos, um para meus pais e outro que eu dividia com minhas 2 irmãs. Esperança, 3 anos mais velha que eu, e Luzinete, 2 anos mais nova. O quintal estava cheio de vasos com gerânios vermelhos e um pequeno altar a Nossa Senhora Aparecida, onde minha mãe rezava cada noite, pedindo proteção para sua família. Os dias começavam cedo com o canto do galo do vizinho, seu Everaldo Jimenez. Minha mãe nos despertava com carinho, nos dava água morna para lavarmos o rosto e nos servia feijão verde com farinha e tapioca quentinha. Lembro do uniforme azul marinho com gola branca que usava para ir à escola primária Justiniano de Serpa, onde a professora Socorro Santana me ensinou as primeiras letras com uma paciência que hoje é difícil de encontrar. Depois das aulas, enquanto minha mãe terminava os afazeres, nós brincávamos no quintal com as vizinhas. Esconde-esconde, amarelinha, pique-pega. Os filhos de Dona Carmen Herrera, Jacinto, Remédios e Patrício, formávamos uma turma alegre, inventando aventuras entre os becos de pedra do bairro. Meu pai voltava do trabalho sempre às 6 da tarde, pontualmente. Nos dias bons, me pegava no colo, me rodopiava no ar e me chamava de minha menina bonita. Nos outros dias, bem, entrava cansado, mal-humorado e ia direto para o quarto trocar de roupa. Nessas ocasiões, minha mãe nos fazia sinais para ficarmos quietinhas para não incomodar o pai. Com o tempo, os dias bons foram ficando mais raros. Meu pai começou a chegar cada vez mais tarde, às vezes com cheiro forte de cachaça. Em noites assim, minha mãe nos mandava dormir cedo, mas mesmo com o travesseiro sobre a cabeça, eu ouvia as discussões, as palavras duras, às vezes o som de coisas se quebrando. Uma manhã de domingo, quando eu tinha 9 anos, acordei com um barulho estranho na cozinha. Diferente do usual, não era o aroma do café fresco que enchia a casa, mas um clima pesado, tenso. Me levantei na ponta dos pés e fui espiar. Minha mãe estava encostada no fogão com o rosto vermelho e um pano improvisado na sobrancelha. Meu pai, sentado à mesa, tomava café em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Foi nesse dia que vi minha mãe chorar pela primeira vez, não na frente dele, mas escondida no tanque de lavar roupa, pensando que ninguém a via. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Uma criança de 9 anos não entende direito essas coisas, mas sente. E como senti um aperto no peito, uma vontade de proteger minha mãe sem saber como. Se você também cresceu em um lar onde o medo era um hóspede não convidado que nunca ia embora, se reconhece essa sensação de caminhar sobre cacos para não despertar a tempestade, comente aqui embaixo. Eu também conheci o silêncio do medo. Seu comentário pode ser o abraço que outra pessoa precisa hoje. E se esta história está tocando algo profundo no seu coração, não esqueça de dar like e se inscrever neste canal.
porque seu apoio me dá forças para continuar compartilhando essas memórias que guardei por tantos anos. A escola se tornou meu refúgio sagrado, o único lugar onde podia ser eu mesma durante algumas horas preciosas. Era uma aluna aplicada, sempre com as melhores notas. A professora Socorro me dizia que eu tinha um dom especial para o desenho e me incentivava a participar dos concursos de arte que organizavam entre as escolas do centro de Fortaleza. Foi ela quem me deu minha primeira caixa de lápis de cor, não qualquer caixa barata, mas um conjunto de 24 cores Faber-Castell, que guardei como um tesouro inestimável. Desenhar se tornou meu escape, minha maneira de fugir da realidade quando ela ficava pesada demais para uma menina carregar sozinha. Minha irmã Esperança foi crescendo e se tornando cada vez mais parecida com nosso pai, não só na aparência, mas no temperamento também. Quando completou 14 anos, já era quase do tamanho de papai e começou a repetir alguns comportamentos que via em casa. Lembro de uma vez que quebrou o brinquedo de Luzinete de propósito, só porque ela não quis emprestar para um amigo dele. Quando Luzinete chorou, Esperança riu da mesma forma que papai fazia quando mamãe ficava triste. Os domingos em família, que deveriam ser dias de alegria, eram os que mais temia. Papai bebia desde cedo vendo os jogos de futebol na televisão Telefunken, em preto e branco, que compramos em 1965, quando o Brasil foi bicampeão mundial. Qualquer erro de mamãe, uma comida com sal demais, uma camisa mal passada, virava motivo para gritos que faziam tremer as paredes de taipa da nossa casinha. Nós, as meninas, ficávamos encolhidas no quarto, desenhando ou brincando quietinhas, tentando nos tornar invisíveis como passarinhos assustados. Foi assim que cresci, entre o medo e a esperança. Medo do que poderia acontecer quando aquela porta se fechava, esperança de que um dia as coisas mudassem. Em meio a tudo isso, encontrei no desenho e nas cores uma maneira de colorir um mundo que muitas vezes parecia cinza demais para uma criança. Talvez por isso, até hoje, aos 83 anos, os lápis e as aquarelas continuam sendo meus companheiros inseparáveis. Eles me salvaram quando mais precisava de salvação, quando minha alma de menina buscava desesperadamente algo bonito onde se refugiar. Quando completei 13 anos em 1954, minha vida começou a mudar de formas que não podia imaginar. Já não era mais uma menininha, estava me tornando mocinha, e isso parecia incomodar ainda mais meu pai. As regras ficaram mais rígidas, como cordas que se apertavam ao redor do meu pescoço. Não podia mais brincar na rua com os meninos da vizinhança. Não podia usar vestidos que ele considerasse chamativos, e para ele, qualquer vestido com cor mais viva já era motivo de escândalo. Menina direita não anda por aí se mostrando, dizia batendo na mesa de madeira, até fazer pular os pratos. A adolescência é difícil para qualquer pessoa, mas para mim foi como caminhar num campo minado, onde qualquer passo em falso podia explodir na minha cara. Minha mãe tentava me proteger como podia, mas ela mesma vivia com tanto medo que às vezes sua proteção era apenas um olhar de súplica para que eu obedecesse sem questionar. Lembro do dia da formatura da escola secundária Liceu do Ceará. Estava tão animada, havia conseguido ser a primeira da turma e a escola ia me dar um certificado de honra ao mérito. Passei a semana toda sonhando com aquele momento, imaginando meus pais orgulhosos no auditório. Até costurei um vestido azul celeste com a ajuda da minha mãe em segredo, enquanto papai trabalhava na ferrovia. Na noite da formatura, me arrumei toda contente, com minhas tranças bem penteadas e meus sapatos pretos brilhando. Quando meu pai chegou do trabalho e me viu com o vestido, sua cara mudou completamente, como se tivesse visto o próprio demônio. "Que palhaçada é essa?" gritou, me apontando com o dedo como se eu fosse algo sujo. Expliquei sobre a formatura, o certificado. Mostrei o convite que a escola havia mandado para casa. Ele pegou o papel, rasgou em pedacinhos e jogou no chão como lixo. "Você acha que vou deixar minha filha desfilar na frente de Fortaleza toda? Para quê? Para os rapazes ficarem olhando? Nem pensar." Minha mãe tentou intervir com voz trêmula. "Antônio, é só uma formatura. A menina estudou tanto." Foi quando ele se virou para ela com aquele olhar que conhecíamos muito bem, aquele olhar que gelava o sangue nas veias. "Você cala a boca, não te perguntei nada." Corri para o quarto chorando, enquanto o ouvia gritando que os estudos não serviam para nada, que as mulheres precisavam era aprender a cuidar da casa e obedecer ao marido como Deus manda. Naquela noite, me deitei ainda com o vestido azul posto, abraçada ao travesseiro para abafar o som dos meus soluços. O pior não era só a dor da humilhação,
mas ver como minha irmã Esperança observava tudo e lentamente começava a repetir os gestos, as palavras, até o tom de voz do nosso pai. Se você também teve sonhos quebrados por mãos que deveriam ter te aplaudido, se alguma vez te disseram que suas conquistas não importavam por ser mulher, comente. Meus sonhos também mereciam aplausos, porque cada história como a nossa precisa ser ouvida, cada dor precisa encontrar eco em outra alma que entenda. Esperança tinha 16 anos naquela época e já era quase do tamanho de papai. Começou a me dar ordens também, como se fosse meu segundo pai. Vai lavar minha roupa, arruma meu quarto, me serve a comida. E se eu reclamava, corria contar para papai que eu estava desrespeitando. Minha irmã Luzinete, por ser mais nova, ainda não sofria tanto, mas eu via nos olhos dela o mesmo medo que sentia. Tentava protegê-la como podia, fazendo suas tarefas em segredo, inventando desculpas quando ela fazia algo errado. Era como se tivéssemos criado um pequeno sistema de sobrevivência dentro daquela casa que cada dia mais parecia uma prisão. A escola se tornou meu único refúgio verdadeiro. Lá, eu podia ser eu mesma, pelo menos durante algumas horas. A professora Socorro notou meu talento para o desenho e começou a me dar materiais especiais e livros sobre arte que conseguia na Biblioteca Central de Fortaleza. Ela percebeu que algo não estava bem em casa, talvez pelos desenhos sombrios que eu fazia, sempre figuras pequenas, escondidas em cantos, sob sombras grandes e ameaçadoras como nuvens de tempestade. Um dia, me chamou depois da aula, quando todas as outras crianças já tinham ido para suas casas. Maria das Dores, seus desenhos são muito expressivos, me disse, folheando meu caderno de arte com cuidado. Mas percebo tanta tristeza neles. Está tudo bem na sua casa, menina? Senti um nó na garganta que quase me engasgou. Queria tanto contar, desabafar, mas as palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça como sinos de igreja. O que acontece dentro de casa, fica dentro de casa. Então só forcei um sorriso e disse que estava tudo bem, que era só meu estilo artístico. Ela não insistiu, mas antes de eu sair, me deu um caderno novo com capa dura e folhas grossas. Para seus desenhos especiais, me disse. Às vezes, quando não conseguimos dizer o que sentimos, podemos desenhar. As cores não mentem, Maria das Dores. Aquele caderno se tornou meu diário mais íntimo, meu confidente silencioso. Todas as noites, depois que todos dormiam, eu desenhava as cenas do dia, os medos, as esperanças, a raiva que não podia expressar, e depois escondia debaixo do colchão. Era a minha forma de não me afogar com tudo aquilo que não podia expressar em voz alta. No verão de 1956, quando eu tinha 15 anos, aconteceu algo que mudou tudo para sempre. Meu pai perdeu o emprego na ferrovia. Nunca soube ao certo o motivo, mas suspeito que tenha sido por causa da bebida. Chegou em casa naquele dia com os olhos vermelhos como tomates, jogando sua marmita no chão com tanta força que quebrou o vaso da sala. Foram aqueles desgraçados invejosos. Gritava andando de um lado para outro como leão enjaulado. Mas vão ver só, vou mostrar para eles quem eu sou. Nos dias seguintes, começou a beber mais cedo desde o café da manhã. O dinheiro foi acabando e logo minha mãe teve que vender algumas joias que tinha guardadas. Lembranças de sua avó Petronila, que tinha vindo de Quixadá. Mamãe começou a fazer tapioca para vender na feira de São José, saindo bem cedinho e voltando antes dele acordar das suas longas bebedeiras. Esperança, que já tinha terminado o colegial, conseguiu trabalho como ajudante num posto de gasolina do bairro Meireles. Parecia que finalmente ia tomar um rumo diferente do pai, mas não foi assim. Todo o dinheiro que ganhava gastava em diversão com os amigos. Nunca trazia nada para ajudar em casa. E o pior, começou a trazer amigos para beber com ele nos fins de semana. Rapazes barulhentos que olhavam para mim e para Luzinete de um jeito que nos fazia correr para o quarto e trancar a porta. Foi numa dessas tardes de sábado que tudo explodiu como um vulcão. Papai estava dormindo bêbado como sempre, quando Esperança chegou com 3 amigos. Traziam garrafas de cachaça e falavam alto, rindo. Mamãe pediu que fizessem silêncio para não acordar papai, mas eles não ligaram. Eu estava na cozinha ajudando mamãe a preparar o jantar, quando um dos amigos de Esperança, um rapaz chamado Everaldo Maldonado, entrou. Lembro do cheiro forte de álcool quando se aproximou, dizendo que queria conhecer melhor a irmãzinha da Esperança. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço com força, com dedos que pareciam garras. Minha mãe imediatamente largou o que estava fazendo
e se colocou entre nós. Deixe minha filha em paz, disse com uma firmeza que poucas vezes mostrava. Saia da minha cozinha agora mesmo. Everaldo riu, mas quando ia responder, ouvimos um estrondo na sala. Meu pai tinha acordado e derrubado uma cadeira ao se levantar. Se alguma vez sentiu que seu lar se transformou em campo de batalha, onde você era apenas dano colateral, se conhece o terror de ver estranhos desrespeitando seu espaço sagrado, comente. Minha casa também se tornou território inimigo, porque há feridas que só entende quem as viveu na própria pele. Meu pai veio cambaleando até a cozinha, os olhos semicerrados tentando entender o que estava acontecendo na própria casa. Que barulheira é essa? Quem são esses? Perguntou, apontando para os rapazes na sala com o dedo trêmulo. São meus amigos, pai, respondeu Esperança, se levantando do sofá. Vieram conversar comigo. Meu pai olhou ao redor, depois fixou o olhar em mim e em mamãe na cozinha, com Everaldo ainda parado perto da porta. Algo nos seus olhos mudou, como quando vai a luz e só ficam as sombras. Então é isso? Mal viro as costas e você já traz homens para se aproximarem da sua irmã? O que você quer transformar nossa casa no quê? Não é nada disso, pai. Tentei explicar, mas ele já estava fora de si. Em segundos, a cena virou um caos total. Meu pai se jogou contra Everaldo, empurrando-o contra a parede com força. Os outros rapazes vieram correndo e logo estavam todos gritando e se empurrando como galos de briga. Minha mãe nos puxou para mim e Luzinete para o quarto, trancando a porta. Ficamos ali abraçadas e tremendo, ouvindo o barulho de coisas quebrando, gritos e depois o som da porta da frente batendo com força. Silêncio. Minutos depois, batidas na porta do quarto. Abram! Era a voz de Esperança. Já foram embora. Quando abrimos, vimos minha irmã com o rosto vermelho, um corte na sobrancelha. A sala estava um desastre. Cadeiras tombadas, cacos de vidro no chão, manchas de cachaça nas paredes recém-pintadas. Meu pai estava caído no sofá com o nariz sangrando como rio. Olhem o que vocês fizeram, disse Esperança, nos apontando. Vocês causaram toda essa confusão. Minha mãe, que sempre ficava calada como ratinho, deu um passo à frente. Não, Esperança. Você trouxe essa briga para dentro da nossa casa. Você está seguindo os passos do seu pai e isso não vai acabar bem. Foi a primeira vez que vi minha mãe enfrentar alguém daquela forma. E por um instante, vi medo nos olhos de Esperança. Mas logo seu rosto endureceu novamente. Vocês mulheres nunca entendem nada mesmo, respondeu antes de sair batendo a porta. Naquela noite, enquanto limpávamos a bagunça, minha mãe me olhou com olhos diferentes, mais determinados. Precisamos mudar isso, filha, sussurrou para que só eu ouvisse. Não podemos continuar vivendo assim. Foi quando comecei a perceber que talvez houvesse uma saída. Talvez pudéssemos fazer algo mais que apenas sobreviver dia após dia como soldados em guerra perdida. No meu caderno de desenhos naquela noite, pela primeira vez, desenhei uma porta aberta com luz entrando por ela. Era um desenho simples, mas representava algo que começava a nascer dentro de mim como semente em terra fértil. Depois daquela noite de confronto, as coisas em casa pioraram ainda mais. Meu pai, sem trabalho fixo, passava os dias em casa, vigiando cada passo nosso como carcereiro. O dinheiro das economias acabou rapidinho e começamos a vender alguns móveis, depois umas joias da minha mãe. O clima era de desespero silencioso, como quando se aproxima o furacão e todos sabem que algo terrível vai acontecer. Esperança estava cada vez mais ausente, saindo cedo e voltando tarde, às vezes não aparecendo por dias inteiros. Quando vinha, sempre trazia esse cheiro de álcool que já conhecíamos tão bem. Ela e meu pai agora discutiam constantemente, duas pessoas igualmente teimosas brigando por um controle que escorregava entre os dedos como água. Era 1957, eu tinha 16 anos e já estava no último ano do colegial. A professora Socorro tinha me inscrito num concurso estadual de arte estudantil sem me contar. Um dia me chamou depois da aula com um sorriso que não via há muito tempo. Maria das Dores, você ganhou o 2º lugar, me disse entregando um envelope. Tem um prêmio em dinheiro e a oportunidade de expor seus desenhos na capital. Fiquei sem palavras, alternando entre alegria e pânico. Era a maior honra que já tinha recebido, mas como contar isso em casa? Como pedir permissão para ir à exposição em Brasília? Seu talento é um dom, Maria das Dores, continuou Socorro segurando minhas mãos. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Você tem que continuar desenhando, tem que continuar sonhando. Naquela noite, mostrei o envelope para minha mãe enquanto lavávamos a louça. Ela leu a carta de premiação, depois me abraçou forte.
Vi lágrimas em seus olhos, mas também um brilho diferente, como estrela que se acende na escuridão. Vamos dar um jeito, sussurrou. Não conte nada ao seu pai por enquanto, deixa comigo. Nos dias seguintes, ela começou a guardar moedinhas do troco das compras, escondendo numa lata de café vazia. Quando Luzinete perguntou o que era aquilo, ela só sorriu e disse que era nosso segredinho. Se você também teve que esconder suas conquistas como se fossem crimes, se alguma vez sentiu que tinha que pedir desculpa por brilhar, comente. Eu também escondi minha luz por medo, porque nossas vitórias silenciosas também merecem ser celebradas, mesmo que seja décadas depois. 2 semanas antes da exposição em Brasília, meu pai descobriu sobre o prêmio. Alguém da vizinhança havia comentado que orgulho deve estar sentindo de sua filha artista. Seu Antônio foi suficiente para desatar a tempestade. Chegou em casa naquela tarde e foi direto ao meu quarto, revirando gavetas até encontrar o envelope e a carta de premiação. "O que é isso?" gritou, sacudindo o papel na minha frente. "Andou se exibindo por toda a Fortaleza sem minha permissão?" Tentei explicar, dizer que era só um concurso escolar, mas ele não queria escutar. Rasgou a carta em pedacinhos e jogou no chão como confete maldito. "Enquanto morar debaixo do meu teto, vai obedecer minhas regras", vociferou. "Se acabou essa bobagem de desenho, já está na idade de aprender coisas úteis." Minha mãe, ouvindo os gritos, veio correndo da cozinha. "Antônio, é só um concurso da escola. A menina tem talento. Os professores reconheceram." Foi quando ele se virou para ela com uma mirada que nunca vou esquecer. Uma mirada que podia congelar o próprio inferno. "Você sabia disso? Estava escondendo de mim?" E antes que ela pudesse responder, vi sua mão se levantar. O som do tapa ecoou pela casa toda como o sino da morte. Minha mãe caiu contra a parede, segurando o rosto. Corri para ajudá-la, mas meu pai me empurrou para trás. "A culpa é sua!" gritou. "Quer ser o quê? Artista qualquer coisa? É isso que quer ensinar para sua irmã também?" Naquela noite, me tranquei no quarto com Luzinete, que chorava baixinho. Peguei meu caderno de desenhos e comecei a rasgar as páginas uma por uma, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto como cachoeiras. Era como se estivesse rasgando pedaços da minha própria alma. "Por que está fazendo isso?" perguntou Luzinete entre soluços. "Porque não adianta mais", respondi. "Nunca vamos sair daqui." Mas minha mãe tinha outros planos. No dia seguinte, apareceu no meu quarto enquanto eu arrumava as camas. "Não jogue fora seus desenhos", me disse entregando um caderno novo. "Esconda bem, continue desenhando. Ninguém pode tirar isso de você." Havia algo diferente nela. Uma determinação que nunca tinha visto antes. Como fogo que se acende depois de anos apagado. "Vou dar um jeito de você ir nessa exposição", continuou em voz baixa. "Seu pai vai viajar para Sobral na semana que vem, procurar trabalho na fábrica de tecidos do primo Florêncio. Vai ficar fora 3 dias. O plano era simples. Enquanto meu pai estivesse fora, eu iria à exposição com a professora Socorro, que tinha se oferecido para me acompanhar. Minha mãe cuidaria de Luzinete e inventaria alguma desculpa se Esperança aparecesse. Mas as coisas raramente saem como planejamos, especialmente quando o destino tem outros planos para nós. Na véspera da viagem do meu pai, Esperança chegou em casa bêbada na madrugada. Ouvi ruídos vindo da sala e me levantei para ver o que estava acontecendo. Minha irmã estava jogada no sofá com um corte no rosto e roupa rasgada. Meu pai, de pé, gritava algo sobre honra da família e ser homem de casa. Pelo que parece, Esperança tinha se metido numa briga num bar do centro. "Você é igual a mim", dizia meu pai, apontando para ela como pistola. "Tem o mesmo sangue quente, mas nunca vai ser homem de verdade se não aprender a controlar sua casa." Depois, para meu horror, começou a ensinar Esperança como se impor. "Mulher é que nem cachorro, filho. Se você não mostrar quem manda desde o começo, elas tomam conta. Olha sua mãe aí, já está querendo dar as cartas, escondendo coisas de mim, e sua irmã se achando artista." Voltei para o quarto em silêncio, sentindo um nó no estômago do tamanho de uma melancia. A viagem foi cancelada, claro. Meu pai decidiu que não podia deixar a casa sem controle masculino. A exposição aconteceu sem mim e o prêmio em dinheiro, que nunca chegou às minhas mãos, provavelmente foi embolsado pela escola. Nas semanas seguintes, a tensão em casa era tão grossa que dava para cortar com faca. Meu pai vigiava cada passo da minha mãe, desconfiado como cachorro de guarda. Uma noite, o vi revolvendo as gavetas dela, procurando algo. Quando encontrou a lata com as moedas economizadas, seu rosto ficou vermelho de raiva. Confrontou minha mãe na cozinha, jogando as moedas no chão como se fosse lixo. "O
que é isso? Estava juntando dinheiro para quê? Para fugir? Para me abandonar? Ela negou. Disse que estava apenas guardando para emergências, mas ele não acreditou numa palavra. A discussão escalou e logo os gritos se transformaram em sons de luta, de coisas batendo, de móveis se arrastando. Corri para a cozinha a tempo de ver meu pai segurando minha mãe pelos cabelos, forçando-a a se ajoelhar no chão de cimento frio. Se alguma vez viu sua mãe ser humilhada pelo homem que prometeu amá-la e protegê-la, se conhece a dor de ser testemunha silenciosa da violência que destrói o lar, comente. Eu também fui testemunha da dor silenciosa, porque há feridas que só saram quando encontram eco em outras almas que caminharam pela mesma estrada de espinhos. Para! Gritei, tentando puxá-lo para trás. Deixa ela em paz! Ele me empurrou com tanta força que caí contra o fogão, batendo a sua cabeça na parede. Tudo ficou embaçado por um momento. Quando consegui focar novamente, vi minha mãe sendo arrastada para o quarto. A porta se fechou e os sons que se seguiram, ainda hoje tenho pesadelos com eles. Luzinete veio correndo, assustada com o barulho. A abracei forte, tapando seus ouvidos com minhas mãos, sussurrando que tudo ia ficar bem, enquanto tentava conter minhas próprias lágrimas que caíam como chuva de tempestade. Na manhã seguinte, minha mãe apareceu na cozinha com o rosto inchado e um corte no lábio. Preparou o café em silêncio, evitando nossos olhares como se fôssemos espelhos que refletiam sua dor. Meu pai, sentado à mesa, lia o jornal como se nada tivesse acontecido, como se a noite anterior fosse só um pesadelo que todos tínhamos sonhado. Foi nesse dia que notei que algo tinha se quebrado dentro dela. Não era apenas o olho roxo ou o lábio partido, era algo mais profundo, como se uma luz tivesse se apagado para sempre. Se movia pela casa como fantasma, fazendo seus afazeres mecanicamente, como boneca de corda que alguém tinha programado. Mas à noite, quando todos dormiam, ouvi um som vindo do banheiro. Me levantei na ponta dos pés e vi minha mãe sentada no chão, chorando silenciosamente. Ao seu lado, uma mala pequena onde colocava algumas roupas. Nossos olhares se encontraram e ela levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Depois fez sinal para que eu entrasse e fechasse a porta. Vamos embora daqui, sussurrou, segurando minhas mãos. Você, eu e Luzinete, não podemos mais ficar. Meu coração disparou como cavalo desembestado. Para onde? Como? Tenho uma prima em Juazeiro do Norte, explicou. Remédios pode nos receber por um tempo, até encontrarmos um lugar. Juntei um pouco de dinheiro fazendo tapioca, não é muito, mas dá para as passagens. A ideia de fugir era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. E se papai nos encontrar? E se Esperança vier atrás de nós? E se não der certo? E se ficarmos aqui? Perguntou minha mãe, segurando meu rosto entre suas mãos. Você acha que vai melhorar? Um dia ele pode matar uma de nós, Maria das Dores. Não posso mais arriscar. Não posso mais ver vocês sofrendo assim. Planejamos tudo em segredo nos dias seguintes. Minha mãe vendeu seu anel de casamento para uma vizinha, Dona Petra, por uma fração do valor. Eu escondi meus desenhos e algumas fotos dentro de um livro escolar. Luzinete foi instruída para não comentar nada com ninguém, nem mesmo em suas orações. A data escolhida foi 15 de setembro de 1958, um domingo. Meu pai sempre ia ao bar depois do almoço dominical e voltava só à noite, geralmente embriagado como uma cuba. Esperança raramente aparecia aos domingos. Seria nossa melhor chance de escapar daquela prisão que um dia foi nosso lar. Mas na manhã daquele domingo, enquanto preparávamos o almoço fingindo normalidade, Esperança chegou inesperadamente. Parecia nervosa, agitada, como um animal enjaulado. Pediu para falar com nosso pai em particular. Os dois se trancaram no quarto por quase uma hora. Quando saíram, meu pai parecia furioso como vulcão prestes a explodir. Pegou seu chapéu e saiu dando um portão sem dizer para onde ia. Esperança ficou se sentando à mesa da cozinha, nos observando com olhos desconfiados. O que foi? Perguntou minha mãe, tentando soar casual. Aconteceu alguma coisa? Esperança deu um sorriso estranho, como o gato que acabou de pegar um rato. Nada que vocês precisem se preocupar, mãe. Mas papai me pediu para ficar cuidando da casa hoje. Disse que vocês andam muito estranhas ultimamente. Meu sangue gelou como água no inverno. Saberia algo? Teria descoberto nossos planos? As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Esperança não saía da sala, controlando cada movimento nosso como carcereiro. Quando tentei ir ao quarto buscar um livro, insistiu em me acompanhar. A mala que tínhamos escondido debaixo da cama
estava parcialmente visível. Vi seus olhos se estreitarem, mas não comentou nada. De volta à sala, se sentou perto da porta como guardião. Sabe, mãe, disse casualmente. Papai me contou que achou umas economias suas. Disse que você anda escondendo dinheiro. Para que seria, hein? Minha mãe, lavando louça na pia, respondeu sem se virar. Para emergências, filha. Você sabe como as coisas estão difíceis. Emergências? Repetiu Esperança com um sorriso sarcástico. Como fugir de casa, por exemplo? O prato que minha mãe segurava escorregou e se quebrou na pia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Vocês acham que somos idiotas? Continuou Esperança, se levantando. Acham que não percebi as roupas dobradas no armário, arrumadas para sair? A mala debaixo da cama? Os cochichos de vocês à noite? Se aproximou da minha mãe, que permanecia de costas, paralisada como estátua de sal. Papai está certo, vocês não são confiáveis, precisam ser controladas. Foi nesse momento que percebi, não haveria fuga naquele dia. Nosso plano tinha sido descoberto e agora estávamos em perigo ainda maior. Vi no olhar de Esperança o mesmo brilho perigoso que tantas vezes tinha visto nos olhos do meu pai, como se um ciclo terrível estivesse se repetindo, passando de pai para filha, como doença hereditária. Se alguma vez sentiu que sua própria família se tornou seu inimigo, se conhece a traição que vem do sangue do seu sangue, comente. Também fui traída por quem devia me proteger, porque a dor mais profunda sempre vem das mãos que deveriam estar nos cuidando. Nos dias que se seguiram após a descoberta de nossos planos de fuga, a vida em casa se tornou ainda mais asfixiante que nunca. Meu pai e Esperança se revezavam para nos vigiar como carcereiros de uma prisão doméstica. As janelas, antes um portal para o mundo exterior, agora pareciam grades invisíveis que nos lembravam da impossibilidade de escape. Minha mãe parecia uma sombra, se movendo pela casa sem fazer ruído, como se tentasse desaparecer nas próprias paredes de taipa. Luzinete chorava nas noites, baixinho, com o rosto afundado no travesseiro, quando achava que ninguém podia ouvi-la. Mas eu ouvia. Esse choro abafado me partia o coração noite após noite. O pior era o silêncio. Um silêncio pesado, carregado de medo e ressentimento, onde as palavras não ditas eram mais ameaçadoras que qualquer grito. Naquele outubro de 1958, começou a esfriar mais cedo em Fortaleza. O vento que vinha do mar com sua força implacável parecia refletir o gelo que se instalara dentro de nossa casa. Uma noite particularmente fria, quando todos já estavam dormindo, ouvi um choro abafado vindo do quarto dos meus pais. Um som diferente do habitual, mais profundo, mais doloroso, como um animal ferido. Me levantei na ponta dos pés, o chão de cimento frio sob meus pés descalços. Pelo corredor escuro, cheguei até a porta entreaberta e espiei pela fresta. Minha mãe estava sentada na beira da cama, sob a luz fraca da lâmpada, passando uma toalha molhada no rosto. Quando virou ligeiramente a cabeça, tive que cobrir minha boca para não gritar. Seu olho direito estava roxo, inchado e quase fechado, uma mancha escura que se espalhava pela bochecha. No canto da boca, um fio de sangue seco. Meu pai roncava pesadamente ao lado, como se nada tivesse acontecido, como se o inferno não tivesse acabado de visitar aquele quarto. Algo mudou dentro de mim naquela noite. Não foi raiva. Eu já conhecia bem esse sentimento que ardia no meu peito há anos. Foi uma certeza fria e calma, como água congelada num lago profundo, de que precisávamos fazer algo, ou não, sobreviveríamos muito mais tempo naquela casa que tinha se tornado nosso próprio inferno pessoal. Quando voltei para meu quarto, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto descascado, contando as manchas de umidade, até que uma ideia começou a tomar forma na minha mente. Peguei meu caderno de desenhos de debaixo do colchão e, em vez das cenas tristes de sempre, casas abandonadas, pássaros engaiolados, figuras solitárias, comecei a esboçar um plano. Os traços do lápis no papel pareciam sussurrar uma possibilidade que nunca tinha considerado antes. Não era mais uma fuga, era um enfrentamento, um momento de verdade que se aproximava como tempestade no horizonte. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café com mãos ainda trêmulas pela noite sem dormir, ouvi meu pai se queixando do joelho na sala. Sua voz rouca de sempre, mas com uma nota aguda de dor que não era comum. Essa droga está doendo cada vez mais, resmungou, massageando a perna esticada sobre o sofá gasto. Parece que tem alfinetes espetando por dentro. Vou passar aquele óleo que o farmacêutico me deu. Aquele óleo,
O remédio milagroso que ele mencionava constantemente estava guardado no banheiro como um tesouro, um frasco de vidro grosso com um rótulo já desbotado. Era um tipo de lubrificante para articulações que o farmacêutico da Rua Barão do Rio Branco havia lhe recomendado. O cheiro forte e medicinal, uma mistura de cânfora e eucalipto, impregnava toda a casa quando ele usava. Um odor que eu havia aprendido a associar com momentos de trégua, pois quando o joelho não doía, seu humor melhorava ligeiramente. Quando ele saiu para o trabalho, havia conseguido uma vaga de vigia noturno numa fábrica de sapatos do outro lado da cidade. Esperei que batesse o portão e desaparecesse na esquina. Com o coração acelerado como tambor de guerra, chamei minha mãe e Luzinete para a cozinha. Precisamos fazer algo, sussurrei, olhando pela janela para ter certeza de que estávamos sozinhas. Coloquei meu caderno aberto sobre a mesa, mostrando a elas meu desenho. Não era uma obra de arte, apenas um esboço simples do frasco de óleo e um pote de cola com setas indicando a mistura. Minha mãe, com o rosto ainda inchado e uma mancha arroxeada em torno do olho, olhou sem entender. Um lenço amarrado na cabeça tentava disfarçar o ferimento, mas nada poderia esconder aquela dor em seus olhos como cristais quebrados. "O que você está pensando, Maria das Dores?" perguntou, a voz baixa e cautelosa, como se até as paredes pudessem nos denunciar. "Ele está ficando cada vez mais violento", respondi, tocando gentilmente o rosto dela, evitando o olho machucado. Senti sua pele fria sobre meus dedos, vi o leve tremor em seu lábio inferior. "Esse óleo é a única coisa que alivia a dor do joelho dele. E se trocássemos por outra coisa? Algo que, em vez de aliviar, fizesse o joelho travar?" Luzinete, sempre perspicaz apesar dos seus 11 anos, entendeu imediatamente. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de medo e admiração. "Cola. Mas isso não vai machucar ele mais? E se ele descobrir que fomos nós?" "Não mais do que ele machuca a mamãe", respondi, uma determinação nova na minha voz, um tom que nem eu mesma reconhecia. "Não mais do que ele machuca todas nós. É nossa única chance. Se alguma vez chegou ao ponto onde o medo de agir foi menor que o medo de não fazer nada, se conhece essa desesperança que transforma vítimas em guerreiras, comente. Eu também encontrei coragem no desespero, porque às vezes a sobrevivência nos ensina lições que nunca quisemos aprender." Minha mãe ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos nervosos retorcendo o avental gasto. Vi em seus olhos o medo lutando contra um desejo desesperado de libertação. Era como observar duas forças poderosas em colisão. O terror cultivado durante décadas e uma faísca recém-descoberta de rebelião que se recusava a morrer. Finalmente assentiu, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade nova que jamais tinha visto. "Precisamos ser cuidadosas", foi tudo o que disse. Mas naquelas 4 palavras havia uma revolução inteira, uma declaração de guerra silenciosa contra anos de submissão. O plano era simples, mas arriscado. Precisávamos de cola, não qualquer cola, mas uma que se misturasse bem com o óleo, que fosse transparente e forte o suficiente para endurecer durante a noite como cimento. Na papelaria perto da escola, usando o dinheiro que havia economizado vendendo pequenos desenhos para colegas de classe, comprei um tubo de cola transparente daqueles usados em trabalhos manuais. A senhora que me atendeu, Dona Esperança Ruiz, me olhou com curiosidade quando pedi o produto mais forte que tivesse. "Para que é, menina? Trabalho da escola?" perguntou enquanto embrulhava o tubo em papel pardo. "Um presente para meu pai", respondi, evitando seu olhar. Ele gosta de consertar coisas. À tarde, enquanto meu pai dormia profundamente, trabalhava no turno da noite e dormia pesado durante o dia. E Esperança estava fora com seus amigos. Nós 3 entramos silenciosamente no banheiro. O coração batia tão forte no meu peito que temia que seu barulho acordasse meu pai. Cada rangido do piso, cada respiração parecia amplificada naquele silêncio tenso. Com mãos trêmulas, minha mãe abriu o frasco do óleo medicinal, aquele vidro que parecia guardar toda a nossa sentença de morte. O cheiro forte invadiu o pequeno banheiro, fazendo meus olhos arderem. Despejou metade do conteúdo na pia, o líquido viscoso escorrendo lentamente pelo ralo. Depois, com cuidado, pegou o tubo de cola que eu segurava e misturou o conteúdo no frasco, agitando suavemente para que os líquidos se integrassem. A consistência ficou um pouco mais espessa, mas a diferença não era perceptível à primeira vista, especialmente dentro do vidro escuro. "E se ele perceber?", sussurrou Luzinete, o medo evidente em sua voz.
seus olhos grandes fixos na mistura que fazíamos. Estava abraçada à sua boneca de pano velha, como se aquele pedaço de tecido e algodão pudesse protegê-la. O cheiro forte do remédio vai disfarçar, respondeu minha mãe, fechando o frasco com cuidado e colocando-o exatamente na mesma posição onde estava antes. Passamos o resto da tarde num estado de nervosismo silencioso. Cada barulho na rua nos fazia pular como lebres assustadas. E se a Esperança voltasse mais cedo? E se meu pai acordasse e decidisse usar o remédio antes do habitual? A culpa e o medo se misturavam no meu estômago como sopa amarga. Naquela noite jantamos em silêncio, como sempre. A carne estava dura, as batatas meio cruas, mas ninguém reclamou. Meu pai parecia mais irritado que o normal, reclamando do trabalho, da comida, do calor, de tudo que lhe vinha à cabeça. O joelho, disse, estava latejando como o demônio. Depois do jantar, se arrastou para o banheiro para sua higiene noturna. Minutos depois, ouvimos o som familiar da tampa do frasco sendo aberta. Trocamos olhares tensos à mesa, incapazes de comer mais um bocado. Luzinete deixou cair o garfo que tilintou contra o prato de alumínio. Minha mãe segurou sua mão por baixo da mesa, apertando como âncora em tempestade. O tempo parecia se arrastar como caracol. Cada segundo era uma eternidade, enquanto esperávamos no ar pesado da antecipação. Finalmente ele saiu do banheiro e foi para o quarto, sem notar nada diferente, sem suspeitar que acabara de selar seu próprio destino. Respiramos aliviadas, mas sabíamos que o verdadeiro teste viria pela manhã, quando a cola tivesse tempo suficiente para endurecer completamente como rocha. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Deitada na cama, com os olhos abertos na escuridão, repassava mentalmente cada detalhe do nosso plano. O que faríamos se desse certo? E se não desse certo? Para onde iríamos? Com que dinheiro? As perguntas giravam na minha mente como redemoinho enlouquecido. Não consegui dormir direito, me revirando na cama, imaginando 1000 cenários diferentes. E se ele descobrisse antes do tempo? E se a mistura não funcionasse? E se fôssemos pegas? O grito veio antes mesmo do amanhecer, rasgando o silêncio da madrugada como raio em céu claro. Um urro de dor e raiva que fez as paredes da casa tremerem e me gelou até a medula dos ossos. Saltei da cama, o coração disparado como tambor de guerra. Luzinete correu para meu quarto, na sua camisola branca, parecendo um fantasminha assustado, e se agarrou a mim, tremendo dos pés à cabeça. "Que desgraça é essa? Que desgraça é essa?" berrava meu pai, sua voz descontrolada ecoando pela casa. Ouvimos o barulho de algo pesado caindo, depois passos arrastados e irregulares. Ele apareceu no corredor, saindo do quarto aos tropeções, agarrado à parede para se apoiar. Seu rosto estava contorcido de dor e fúria, uma máscara grotesca à meia luz, mas o que mais chamava a atenção era o joelho, visivelmente inchado sob a calça do pijama, com uma mancha úmida se espalhando pelo tecido. O cheiro do remédio misturado à cola era forte, com uma nota química que não estava lá antes. Se alguma vez foi testemunha do momento em que a justiça divina se faz presente da forma mais inesperada, comente. Eu também vi cair um tirano, porque há momentos na vida onde o próprio universo parece se colocar do nosso lado. "O que vocês me fizeram?" rugiu, avançando pelo corredor como animal ferido, arrastando a perna tesa como pau. Minha mãe saiu do quarto, amarrando o roupão em volta da cintura. Seu rosto estava pálido como cera, mas havia algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Uma calma fria, quase desafiadora, como guerreira que finalmente decide enfrentar seu inimigo. "Do que você está falando, Antônio?" perguntou sua voz surpreendentemente firme. Ele avançou para ela, mancando pesadamente, o rosto vermelho de raiva como tomate maduro. "Não se faça de idiota comigo. Alguém mexeu no meu remédio. Está grudando. Meu joelho está pegando fogo. E não consigo dobrar a perna." Foi quando algo inesperado aconteceu. Em vez de recuar como sempre fazia, minha mãe deu um passo à frente, se plantando firme no meio do corredor como carvalho que não se dobra diante da tempestade. "Como você pode ter certeza? Talvez o farmacêutico tenha te vendido um produto estragado. Ou talvez..." E aqui sua voz ganhou um tom que nunca lhe ouvi antes. "Seja só seu corpo cobrando todos os anos de maldade." A audácia da resposta o pegou desprevenido. Por um segundo vi a dúvida passar por seu rosto, um lampejo de confusão em seus olhos injetados. Mas logo a raiva voltou, multiplicada como um incêndio atingido pelo vento. "Mentirosa desgraçada. Foi você, não foi? Você e essas duas."
Vocês três estão conspirando contra mim. Vou ensinar a vocês quem manda nesta casa. Tentou agarrá-la pelo braço, levantando a mão para bater, mas ao dar um passo à frente, seu joelho cedeu completamente. A cola havia endurecido durante a noite, grudando a articulação como cimento fraguado. Com um grito de dor que parecia mais uivo de animal, caiu no chão como árvore derrubada, batendo a cabeça contra a quina da mesinha do corredor, com um golpe seco e alarmante. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. O sangue começou a escorrer de um corte profundo na testa, formando uma poça escura no chão de cimento. Tentava se levantar, apoiando-se nos cotovelos, mas o joelho não dobrava de jeito nenhum, fazendo-o cair novamente a cada tentativa. Era como ver um inseto virado de costas, se debatendo impotente. "Me ajudem!" gritou, sua voz agora misturando raiva e medo como nunca antes. "Não fiquem aí paradas. Chamem uma ambulância. É uma ordem." Nenhuma de nós se moveu. Ficamos ali paralisadas, vendo aquele homem que por tanto tempo nos aterrorizou, aquela figura que era maior que a vida em nossos pesadelos, agora reduzido a uma figura patética no chão, sangrando e suplicando por ajuda. Havia algo surreal naquela cena, como se estivéssemos assistindo a um filme em vez de vivê-lo. "Vocês vão me pagar por isso", ameaçou entre gemidos de dor. "Quando eu me levantar daqui, vocês vão ver o que as espera." Foi Luzinete quem quebrou o silêncio. Pequena, frágil Luzinete, que sempre se escondia atrás de mim ou de mamãe quando ele levantava a voz. Deu um passo à frente, ainda segurando minha mão, mas com o queixo erguido como princesa corajosa. "Vamos embora", disse, sua vozinha pequena, mas decidida como nunca antes. "Agora é nossa chance. Ele não pode nos seguir." Essas palavras simples, ditas por aquela voz infantil, pareceram romper o feitiço que nos mantinha presas àquela casa, aquele homem, aquela vida que nos roubara tantos anos de paz. Minha mãe pareceu despertar de um transe profundo. Seus olhos se iluminaram com uma decisão repentina, como se todas as dúvidas tivessem sido varridas por um furacão libertador. "Peguem apenas o essencial", disse, sua voz tremendo ligeiramente, mas firme como pedra. "Temos 5 minutos. Em poucos minutos frenéticos, pegamos as poucas coisas que havíamos preparado para nossa fuga anterior. Algumas roupas dobradas às pressas, os documentos importantes que minha mãe guardava numa lata de bolacha no fundo do guarda-roupa, o dinheiro que ela havia conseguido esconder novamente depois da descoberta de Esperança. Coloquei meu caderno de desenhos dentro da blusa, contra o peito. Era meu tesouro mais precioso, a testemunha silenciosa de todos os meus anos de sofrimento. Enquanto isso, meu pai continuava no chão do corredor, o sangue formando um halo escarlate ao redor de sua cabeça. Seus gritos se haviam transformado em súplicas entrecortadas por ameaças. "Conceição, você não pode fazer isso. Sou seu marido. As meninas são minhas filhas. Vocês me devem obediência. Quando eu melhorar, já vão ver o que as espera." Antes de sairmos, minha mãe se aproximou dele, algo novo em seu olhar. Não era ódio, nem medo, mas uma determinação tranquila, quase solene. Pela primeira vez em anos, ela o olhava de cima para baixo, em vez do contrário. "Você nos deixou assim por anos, Antônio", disse, sua voz clara e calma como água de nascente, sangrando por dentro, implorando por misericórdia. "Agora é sua vez. Que Deus tenha mais piedade de você do que você teve de nós." Saímos pela porta da frente, sem olhar para trás, enquanto seus gritos ficavam mais fracos, mais desesperados, até se perderem na distância. A rua estava deserta naquela hora da manhã, o céu começando a clarear no horizonte com tons de rosa e dourado que pareciam nos prometer um novo amanhecer. Na calçada, senti o ar fresco da manhã enchendo meus pulmões e nunca me pareceu tão doce, tão embriagador. Era o sabor da liberdade, o aroma de uma vida nova que começava com nossos primeiros passos longe daquela casa que fora nosso inferno pessoal. Se você também teve que tomar decisões impossíveis para salvar sua vida, ou a de seus entes queridos, se conhece o peso de ser seu próprio salvador, comente. Eu também fui minha própria heroína, porque às vezes a salvação vem das mãos mais inesperadas, as nossas.
Caminhamos rapidamente, quase correndo nossas sombras alongadas à nossa frente, sob a luz nascente do sol que se erguia como bênção sobre Fortaleza. Não falamos nada até chegarmos à rodoviária, onde minha mãe comprou 3 passagens para Juazeiro do Norte, com as mãos ainda trêmulas, usando o dinheiro que havia economizado centavo por centavo, vendendo tapioca no mercado. Enquanto esperávamos o ônibus no banco frio da rodoviária quase vazia, perguntei à minha mãe: "E Esperança? Ela vai nos procurar quando voltar para casa?" Ela olhou para a distância, além dos ônibus e das pessoas sonolentas, como se pudesse ver algo que não estava ali. Uma nova serenidade pairava sobre ela, como se um peso imenso tivesse sido removido de seus ombros para sempre. "Ela é igual ao pai", respondeu sem raiva na voz, apenas uma constatação fria como a madrugada. "Vai ter que cuidar dele agora. Talvez isso lhe ensine algo que nós não conseguimos ensinar. Talvez não, mas já não é mais nossa responsabilidade." O ônibus chegou rugindo como leão mecânico, as portas se abrindo com um silvo. Subimos rumo à nossa nova vida, nos sentando juntas nos bancos de couro rachado. Enquanto Fortaleza ficava para trás, suas ruas e casas diminuindo pela janela embaçada, sentia algo estranho no peito. Não era felicidade ainda. Era cedo demais para isso. Era algo mais básico, mais primordial. A sensação de que pela primeira vez em anos podíamos respirar livremente, de que a vida, com todas as suas incertezas, ainda era possível como promessa no horizonte. Meu último desenho naquele caderno velho, feito durante a viagem enquanto o ônibus balançava pelas estradas de terra, mostrava 3 mulheres de mãos dadas caminhando em direção a um sol que nascia no horizonte. Suas figuras eram apenas silhuetas, sem rostos detalhados, mas seus corpos estavam eretos, as cabeças erguidas em direção à luz. Não era perfeito. As linhas tremiam com o movimento do ônibus. As proporções estavam um pouco erradas, mas capturava perfeitamente o que sentíamos naquele momento: esperança. Não uma esperança ingênua, mas aquela que nasce depois da tempestade, mais forte porque conhece a escuridão, e decidiu caminhar em direção à luz mesmo assim. A chegada a Juazeiro do Norte aconteceu em outubro de 1958. Descemos do ônibus exaustas, carregando apenas uma sacola, com nossas poucas roupas e meu caderno de desenhos. A rodoviária era pequena, apenas uma sala de espera com um balcão de passagens. Remédios, a prima da minha mãe, nos recebeu de braços abertos em sua casinha azul, perto da igreja do Padre Cícero. Viúva há 5 anos, vivia sozinha, dava aulas particulares para crianças da região e vendia rapadura que fazia em casa, na feira aos domingos. "Vocês vão ficar aqui pelo tempo que precisarem", disse, apertando nossas mãos com firmeza. "Esta casa tem espaço para curar corações partidos." Os primeiros dias vivíamos com medo. A cada batida na porta pensávamos ser meu pai ou Esperança nos procurando. Mas conforme passavam as semanas, começamos a relaxar como flores que voltam a se abrir depois da chuva de pedra. 1 mês após nossa chegada, recebemos notícias por uma vizinha de Fortaleza. Meu pai estava internado no Hospital Geral. A queda tinha causado um coágulo no cérebro e ele ficara com o joelho permanentemente comprometido. Nunca mais poderia caminhar normalmente. Minha mãe encontrou trabalho como ajudante numa pequena confecção de roupas enquanto eu voltei à escola para terminar o colegial. Foi lá que conheci a professora Madalena Herrera, que dava aulas de arte, e notou meu talento para o desenho como semente, esperando germinar. "Você tem um dom, Maria das Dores", disse, folheando meu caderno. "Precisamos desenvolver isso." Madalena era diferente de qualquer pessoa que eu já conhecera. Uma mulher independente que tinha estudado em Recife, tinha seu próprio Fusca e falava inglês com os turistas. Começou a me dar aulas extras de desenho após o horário escolar, emprestando-me livros e materiais que conseguia em suas viagens à capital. Em 1960, com seu apoio, participei de um concurso nacional de arte estudantil e ganhei o primeiro lugar com um desenho que mostrava 3 mulheres emergindo das sombras para a luz do amanhecer. O prêmio incluía uma bolsa para estudar na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. A princípio fiquei apavorada com a ideia. E se encontrasse alguém da minha família? Mas Madalena me convenceu. "Não pode deixar que o medo controle sua vida para sempre, Maria das Dores. Esta é sua oportunidade de voar." Depois de muita conversa, minha mãe concordou. Ela e Luzinete ficariam em Juazeiro, onde já estavam bem estabelecidas, enquanto eu estudaria no Rio.
morando numa pensão para estudantes que Madalena me ajudou a encontrar. Em agosto de 1961, aos 20 anos, cheguei ao Rio de Janeiro, não mais como uma moça assustada, mas como uma jovem artista com um futuro brilhante pela frente. Durante os 4 anos de estudos, evitei os lugares onde tínhamos morado antes. Eventualmente soube que meu pai havia morrido em 1963 por complicações da lesão na cabeça. Esperança tinha se mudado para São Paulo depois de problemas com a polícia. Com minha formatura em 1965, consegui emprego como professora de arte numa escola de Juazeiro. Voltei para perto da minha mãe Luzinete, trazendo comigo não apenas um diploma, mas a certeza de que havia quebrado o ciclo de violência que marcou nossa família por gerações. A arte, que começou como refúgio, se tornou minha salvação e meu sustento. Através dela, consegui não só sobreviver, mas encontrar beleza no mundo que, por muito tempo, só me mostrara sua face mais sombria. Hoje, aos 83 anos, vivo uma vida tranquila, aqui em Juazeiro do Norte. Quem me vê agora com meus cabelos brancos e minhas mãos manchadas pelo tempo, talvez não imagine a jornada que percorri para chegar até aqui. Mas cada ruga no meu rosto conta uma história de luta e superação. Cada cicatriz é uma medalha de valor que carrego com orgulho. Me casei com Raimundo, um carpinteiro bom que respeitou meus tempos e meus silêncios. Tivemos 2 filhos, Carmen e Alexandre, que cresceram conhecendo apenas amor e respeito. Minha mãe Conceição viveu conosco até 2010, quando partiu serenamente durante o sono aos 92 anos. Luzinete se casou com um comerciante local e teve 3 filhas. Mora a 2 quadras da minha casa e nossos cafés da tarde são sagrados. Nunca mais soube de Esperança, mas não guardo rancor. Ela também foi vítima, à sua maneira, de um ciclo que vinha de gerações atrás. Queridos meus que me acompanharam até aqui, quero deixar com vocês não apenas uma história, mas um pedaço do meu coração. Minha vida foi como um dos meus desenhos. Começou com traços trêmulos, manchas escuras, linhas quebradas, mas aos poucos foi ganhando cores, luz, movimento. A cola que usei para travar o joelho do meu pai não foi apenas um ato de desespero. Foi meu primeiro traço de coragem, a primeira pincelada de uma nova vida. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Aquela mocinha de 16 anos, tremendo de medo enquanto misturava cola no remédio do pai, não tinha ideia da mulher, mãe e avó que se tornaria. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Cada desenho que criei, cada aula que dei, cada momento de amor com Raimundo e meus filhos foram respostas poderosas a um passado que tentou me definir, mas não conseguiu. Se você está numa situação de violência ou conhece alguém que está, lembre-se: a vida além do medo existe e é mais colorida do que podemos imaginar nos nossos momentos mais escuros. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tinha poder quando decidi usá-la, e seu silêncio de hoje pode se transformar na sua canção de amanhã. Minhas rugas hoje são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada, mas também de amor encontrado. O que descobri, meus queridos, é que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Aprendi que não importa quantos anos temos nas costas, sempre há tempo para recomeçar, para escolher a coragem em vez do medo, para desenhar uma nova história, mesmo quando as páginas anteriores estão manchadas de lágrimas. Hoje ocupo meus dias entre meu ateliê nos fundos da casa, um presente de Raimundo pelos meus 60 anos e minhas aulas de desenho para crianças da comunidade. Mesmo aposentada da escola formal, não consigo deixar de ensinar. Ver o brilho nos olhos de uma criança ao criar seu primeiro desenho me lembra do poder transformador da arte. Meu caderno de desenhos daquela época difícil ainda existe, guardado numa caixa especial. Às vezes o abro para lembrar de onde vim e o quanto caminhei. Os traços trêmulos daquela menina assustada evoluíram para as pinceladas confiantes da mulher que me tornei. As noites em Juazeiro são calmas, especialmente agora no outono. Sentada na varanda com Raimundo, observando as estrelas aparecerem uma a uma no céu, sinto uma gratidão profunda pela vida que construímos. Não é uma vida sem desafios ou tristezas. Isso não existe, mas é uma vida onde o amor prevaleceu sobre o medo, onde a liberdade venceu o cativeiro. E quando minhas netas, filhas de Alexandre, vêm me visitar,
trazendo seus próprios desenhos para me mostrar, sei que o ciclo foi quebrado. Elas crescem sabendo o que é ser amada e respeitada, conhecendo o valor da própria voz. Esse talvez seja meu maior legado. Se você também viveu com medo e ainda assim continua de pé, comente esta frase: eu também mereço viver sem medo. Seu comentário pode tocar o coração de outra mulher que ainda não se atreve a falar. Sua história, como a minha, também merece ser contada. E se esta história tocou sua alma, te convido a comentar, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem precisar, porque ninguém deveria carregar sozinha um silêncio tão pesado. Lembre-se sempre, o desenho da sua vida ainda não está terminado. Você ainda tem muitas cores para acrescentar, muitos traços para definir, muita beleza para criar. Este conteúdo é uma obra original, baseada em uma história real.